Boa parte da nossa conversa na reunião de pauta teve a ver com uma palavra que a gente estava discutindo ali, se é uma palavra que cabe ser usada ou não quando a gente fala sobre política, principalmente envolvendo esses políticos extremistas. Eu vou caracterizar esses políticos como autoritários e populistas, não necessariamente de direita, embora certamente no caso do Trump e do Bolsonaro sejam de direita, a maior parte dos casos são de direita, mas nunca custa lembrar que um dos principais exemplos do Simon Levitsky é Hugo Chávez, que não é de direita e, no entanto, o modus operandi é igualzinho à turma como Bolsonaro, Trump, etc. A palavra é a seguinte: normalizar. A gente tem usado demais essa palavra. E uma quantidade muito grande de pessoas nas redes sociais ficam um pouco com aquele vigilantismo. Você está normalizando fulano, você está normalizando Beltrana. E aí não importa se a gente está falando da Itália, se a gente está falando da Hungria, se a gente está falando dos Estados Unidos, se a gente está falando do Brasil. O ponto fundamental aqui e eu estava tentando argumentar que a gente não devia mais... Nem a gente devia usar o termo normalizar mais, e isso não é um consenso na redação de forma alguma, mas nem a gente deveria usar mais o termo normalizar, tampouco a gente deveria ficar acuado quando pessoas se viram com o dedo em rixa, assim, você está normalizando o bolsonarismo, você está normalizando o trumpismo. Pelo seguinte, eu acho que isso é uma armadilha, inclusive, para nós que estamos preocupados com a qualidade da democracia. Não só com a existência, a manutenção das democracias, como com a qualidade delas. E o meu ponto fundamental é o seguinte: quando você usa o termo normalizar, o que você está querendo dizer, em essência, é que Trump não é normal, que Bolsonaro não é normal. E, no entanto, a gente está falando de movimentos políticos que contêm, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, metade dos votos de cada uma dessas duas nações. No caso dos Estados Unidos, um pouquinho mais do que metade. Em relação às eleições de 2022 no Brasil, um pouquinho menos que metade, mas é um pouquinho mesmo, porque é essencialmente metade. Então, se a gente está decidindo tratar como não normal a escolha de metade dos eleitores, isso vai entranhando no discurso e isso entra e faz parte dessa conversa pública que nós temos. Porque hoje em dia, democracias, de 10 anos para cá, democracias se tornaram essencialmente um grande debate público que acontece nas redes sociais. E quando um dos campos, e aí eu estou falando do campo progressista, não estou falando da turma reacionária, da turma da extrema-direita. E sim, eu classifico essa turma como de extrema-direita. Porque a extrema-direita, usando a determinação, a maneira como o Cass Mudde, o cientista político holandês, usa, que é o extremista e aquele que tem por objetivo se impor em cima da democracia, derrubar a democracia. Essa seria a característica de um extremista. Certamente é o caso do Bolsonaro. Mas quando a gente começa, o campo progressista, o campo democrático, começa a tratar como anormal e falar isso o tempo todo, esses caras são anormais, esses caras só são desinformados, esses caras são enganados por essa turma, esses caras são machistas, esses caras... É só desse jeito que a gente trata todos os eleitores do Bolsonaro. E quando isso se transforma no discurso, a gente não está conversando só entre nós. Todo mundo está ouvindo esse discurso que nós fazemos coletivamente em público. Então, em essência, metade dos brasileiros estão olhando para nós e falando: vocês olham para a gente de cima para baixo. Vocês olham para a gente com um ar de superioridade insuportável. E as pessoas que saem ouvindo, tendo votado em alguém como Trump, tendo votado em alguém como Bolsonaro, saem ouvindo o discurso que nós fazemos, com toda razão se viram e falam: vocês não sabem quais são as nossas dores, vocês não sabem quais são as nossas preocupações, e na boa, vocês ficam falando aí de democracia olhando de cima para baixo para a gente, como se vocês fossem o quê? Aristocratas, vocês se sentem superiores. E isso, não estou fazendo aqui uma tese a respeito do discurso, isso é algo que é percebido em inúmeras pesquisas, tanto pesquisas de instituto de pesquisa, como é percebido em grupos de foco, como é o retorno que antropólogos que falam com classe médias baixas nos Estados Unidos e aqui
também isso nos trabalhos deles transparece, a percepção de que existe uma elite educada, que se julga extremamente superior em relação a essa turma. Em algum momento, a gente tem que perceber que o que aconteceu em 2016 nos Estados Unidos, em 2018 no Brasil, não é uma anomalia. Existe um grito por parte da sociedade que não está sendo ouvido pelas elites políticas tradicionais. E aí, quando eu falo de elites políticas tradicionais, eu não estou falando apenas dos políticos, mas também de nós, analistas políticos, sejamos jornalistas, sejamos cientistas políticos. A gente tem que mudar o foco, a gente tem que olhar para esse problema de novo. O Simon Levitsky, esse fim de semana, fez uma frase que eu acho impagável. O que os americanos, em essência, estão dizendo é o seguinte: eles estão mais preocupados com o preço do ovo do que com a qualidade da democracia. E tem muita coisa nessa frase aí, mas um dos pontos fundamentais é o seguinte: a vida mudou muito e mudou muito rápido nos últimos 20 anos, ficou mais difícil para quem está na classe média baixa, mais ameaçadora, e enquanto as democracias não conseguirem olhar para esse pessoal e conseguir melhorar a qualidade de vida desse pessoal, o que esse pessoal está dizendo é: eu prefiro outro regime. Deixa eu concordar discordando de você, Pedro. Quer dizer, você tem razão que é preciso entender quais são as motivações que levam um conjunto grande e crescente de pessoas a votar em candidatos como o Trump. Isso não significa que nós devamos aceitar o tipo de proposta política, normalizar no sentido de aceitar como moralmente equivalente a outras propostas, a proposta que é feita pela extrema-direita. A proposta que é feita pela extrema-direita, ela não apenas implica em destruir a democracia aos poucos, mas claramente tem esse propósito, porque a extrema-direita avalia que ela é a única representante legítima dos interesses reais da maioria do povo. Em geral, isso está associado à concepção de que de que o país é composto fundamentalmente de uma certa raça branca, né, no caso americano, ou de uma religião, com grave exclusão de todas as outras minorias. Como tem um componente, digamos, que é um componente de desrespeito a princípios básicos da dignidade humana. Então, vamos tomar o tema da imigração. O tema da imigração é um problema real nos Estados Unidos, né, que precisava ser enfrentado. O governo Biden deu uma resposta tardia, mas deu, diante, inclusive, do boicote dos republicanos no Congresso. Sim. Não é uma questão abstrata. Aguardemos para a gente ver como isso é concreto. Haverá ações violentas do governo Trump para arrancar dos seus lares, dos seus lugares de trabalho, pessoas que estão integradas à sociedade americana. São 11 milhões de pessoas chamadas indocumentadas, que não estão legalmente nos Estados Unidos, né? Então, a dita elite cosmopolita, intelectualizada, etc., parece que está só preocupada com questões muito abstratas, mas está preocupada com questões concretas que têm a ver com a dignidade da pessoa humana. E isso ficará evidente quando o Trump passar a adotar suas medidas de deportação em massa. Quero crer que isso, inclusive, provocará a repulsa de parte daqueles que votaram no Trump. Uma coisa é abstratamente dizer e acreditar na retórica do Trump que houve uma espécie de invasão de bandidos. Ontem ele dizia coisas inacreditáveis, que as cadeias de países como a Venezuela, como o Congo, haviam sido esvaziadas para que todos os prisioneiros pudessem correr para dentro dos Estados Unidos, porque havia percepção de que o governo Biden era frouxo com a imigração. O que é uma mentira extraordinária, né? Uma coisa é você acreditar, saber que isso é exagerado, mas acreditar que de fato é um problema, que isso está afetando questões de moradia, de salário. Outra coisa é quando você passar a ver que tem pessoas que você conhece, tem vizinhos seus, tem colegas de trabalho seu, que vão passar por
maus tratos, com desrespeito a princípios básicos da dignidade humana. Então eu recuso de pronto esta ideia de que o progressismo está preocupado com questões abstratas e o conservadorismo, a extrema-direita, este sim sabe interpretar quais são as reais necessidades do povo. Eu acho esse gancho bastante importante. Não sei se o Pedro já quer fazer uma tréplica, mas só queria trazer aqui uma discussão que está, inclusive, aqui no nosso chat e aparece recorrentemente entre o nosso público, que é muito engajado nessa discussão. Então, por exemplo, o Lucas Leandro escreveu: democracia é comida na mesa e o resto é teoria. Aí tem essa discussão a democracia ela tem necessariamente que abranger os direitos humanos, a dignidade humana, né? Que falar de direitos humanos também já soa, o vocabulário ficou contaminado, já soa como algo militante, identitário, mas não, é meio básico da democracia. Ou seja, não partir do pressuposto, digamos, de que a dignidade da pessoa humana é um valor básico da civilização que nós queremos construir, aí realmente você abriu a porta dos infernos. Perfeito. Mas aí, então, eu acho que tem uma discussão importante, e a gente vem tendo essa discussão aqui recorrentemente, que primeiro, de qual democracia a gente está falando? Então, qual é esse conceito de democracia que quem se apega a que exatamente? E o quanto a pessoa que está ali, numa vida cotidiana, com dificuldades econômicas principalmente, né? E as dificuldades econômicas envolvem muitas frentes, então é uma dificuldade econômica de dar uma boa educação ao filho, de garantir saúde ao filho, então também envolve questões básicas de dignidade, né? Mas o quanto essas pessoas estão mais preocupadas em resolver ali a sua rotina, a sua vida cotidiana do que esse conceito de democracia. E como que o campo democrático alcança esse discurso, alia essas ideias de uma forma que não soe como abstração. Digamos, uma espécie de banalização da democracia, uma espécie de ideia de que, ao fim e ao cabo, ela não resolve nenhum problema concreto, expressão de uma falta, inclusive, de vivência do que é estar num país sem democracia. Eu tenho idade suficiente para ter vivido num país sem democracia. Meu pai foi preso 2 vezes. Meu pai era um historiador, um homem que jamais pôs um revólver na mão, jamais subverteu a ordem de maneira violenta. Ele cometia o pecado terrível de ser um dissidente da ditadura militar no Brasil. Ele foi preso 2 vezes. Né? Meus tios foram exilados. Vários amigos dos meus pais foram torturados. Né? A gente tinha medo de dizer o que pensava. Então, quem viveu a falta da liberdade sabe o valor da democracia. Porque a democracia é o único regime que garante a liberdade. Por quê? Porque ela garante que possa haver alternância no poder. Quem está hoje no poder pode, no dia seguinte, não estar mais no poder mediante o voto das pessoas. Isso faz com que mesmo aqueles que estão no poder hoje tenham interesse em preservar as liberdades fundamentais dos indivíduos. Porque se hoje eles são governo, se hoje eles são maioria, ali na frente eles podem ser minoria. E aquela proteção às liberdades será fundamental para que eles possam ter uma vida normal e razoável. Então, democracia não é só comida na mesa e o resto é balela. Com todo respeito ao telespectador, quem diz isso conhece pouco da história e está com a cabeça realmente muito apequenada, eu diria, muito míope. Né? Agora, evidentemente que as questões de natureza material, né, elas têm que ser atendidas por quaisquer governos, inclusive a legitimidade de governos autoritários depende disso. A diferença é que na democracia, se a situação não está boa, você tem liberdade para protestar contra ela, para procurar alternativas. No regime autoritário você não tem.